pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar no nosso vídeo sobre dois assuntos que o pessoal nos pergunta bastante aqui na loja. O primeiro, qual a diferença entre reserva e gran reserva, e outro, o que é um blend e o que é um varietal. Dentro dessa ideia eu separei alguns vinhos que são bons exemplares tanto de reserva e gran reserva quanto também de blend e varietal. Então, primeiro, qual a grande diferença entre reserva e gran reserva? Primeiro, a legislação brasileira não faz distinção do que é um e do que é outro. Mas como aqui a gente tem o costume de trazer muitos vinhos de fora, a gente acaba se aproximando dessa nomenclatura por causa da legislação de cada um desses países. Por exemplo, aqui na América do Sul a gente tem muitos vinhos da Argentina e do Chile que, para serem considerados reservas, eles precisam ter no mínimo 12 meses de passagem por barrica de carvalho. Aqui no Brasil não existe essa distinção. Então a gente, quando um cliente pergunta, eu quero um vinho nacional reserva, a gente sabe, bom, tem que ser um nacional que tenha passagem de pelo menos 1 ano de barrica de carvalho, não necessariamente com um rótulo escrito reserva, né? Então, basicamente, essa é uma distinção. Já os gran reservas, em muitos países, eles precisam ter de 18 a 24 meses de barrica de carvalho, como, por exemplo, na Espanha. Então, a primeira classificação é um reserva, que vai por esse 1 ano. Depois, acima disso, com 18 a 24 meses de carvalho, a gente teria um gran reserva. Mas, de novo, não são todos os países que têm essas legislações. Aqui no Brasil a gente não tem, então precisa sempre saber, tentar entender o que o cliente quer passar ou o que o cliente quer, e para a gente tentar fazer essa equiparação com os vinhos que não têm necessariamente essa nomenclatura dentro dos rótulos. Então aqui eu separei um vinho que para nós aqui ele é considerado como um reserva. Por que é considerado como um reserva? Porque ele é um Cabernet Franc 2015 com passagem de 15 meses por barrica de carvalho americano. Ou seja, ele é um vinho de uma uva só, Cabernet Franc, e além disso, ele também passa 15 meses por barrica de carvalho. Por que eu fiz menção aos 100% ou uma uva só dentro desse vinho? Porque aí a gente passa para o segundo assunto, que é qual a diferença de um blend para um varietal. Varietal é aquele vinho que ele é feito de uma uva só, apenas uma cepa que compõe aquele vinho. Já um blend não é apenas uma, ele é uma composição de 2 ou mais uvas, né? Por exemplo, Portugal, existem inúmeros vinhos com mais de 20, 25 cepas que compõem aquele blend de vinho. Aqui no Brasil, a gente no começo tinha muito preconceito contra o vinho que era considerado um blend. Se entendia que era feito de vinhos ou de cepas que não tinham uma qualidade muito boa e era feito de uma maneira que iria apresentar uma qualidade inferior a um varietal. Mas hoje em dia, com a evolução do conhecimento e das técnicas, a gente já passou a entender que um blend muitas vezes ele pode ser de qualidade superior ao varietal. Por quê? Eu posso pegar uma composição de 2 uvas que sejam complementares. Por exemplo, uma uva com mais acidez e uma uva com mais tanino. Eu junto essas duas, eu vou ter um vinho com maior equilíbrio. Então a ideia do blend é justamente essa, trazer vinhos com mais equilíbrio. Dentro dessa linha, a gente tem também um blend aqui da Argentina, que é composto de 3 uvas, que é o Cabernet Franc, o Malbec e o Cabernet Sauvignon, da enóloga Susana Balbo, que foi a primeira enóloga argentina. Então também é um belo exemplar de um blend com uma excelente qualidade que não deixa nada a desejar em relação a qualquer varietal. E também, por ter 1 ano de barrica de carvalho francês, ele também é considerado um reserva, tanto para a gente aqui que tenta fazer esse acompanhamento da legislação argentina, quanto para quem conhece um pouquinho mais ou conhece um pouco essa nomenclatura. Essa é a ideia desse vinho. Ainda, fugindo um pouquinho do que é reserva ou não reserva, ou gran reserva, a gente também tem um varietal de Malbec, e esse é um varietal que ele não apresenta passagem por madeira, então ele não poderia ser classificado nem como reserva, nem como gran reserva. No entanto, é um belo exemplar de um varietal. E por último, a gente tem um exemplar chileno, talvez do blend mais famoso que a gente tenha no mundo, que é o corte bordalês, que é Merlot e Cabernet Sauvignon.
Merlot e Cabernet Sauvignon é uma mistura clássica, né, que já há muito tempo é utilizado, justamente por fazer um vinho bem equilibrado na composição dessas duas uvas. Então a gente tem o Telmo e Ruth, né, que é da vinícola Vierro Feo, que é uma vinícola chilena, que tem rótulos e uma pegada bem jovem, bem interessante, que está chegando aqui no Brasil. Então tudo isso aqui vocês encontram aqui na Cave Divino. Venham nos conhecer, venham curtir os nossos rótulos e aproveitando para também nos seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook e no YouTube como Divino Bike.